Queridos, a paz do Senhor. Podeis sentar, por favor. Obrigado. Para ninguém confundir, pode chamar só de Ricardo mesmo, que eu aceito, tá bom? Irmãos, mais um domingo, graças a Deus, que Deus nos concede, nós estarmos aqui para falar sobre a sua palavra. E hoje, esta semana, na verdade, eu fiquei muito tocado com um tema, e eu queria conversar com os irmãos sobre esse tema. E o tema vai ser sobre os perturbadores do mundo. A gente vai falar de pelo menos uns 3 perturbadores do mundo, e eu queria pedir a ajuda dos irmãos, porque eu penso, queridos, que nós estamos precisando de um exército de perturbadores do mundo. Estamos precisando perturbar esse mundo, mas esse exército de perturbadores precisam ser cheios do Espírito Santo, para que a gente saiba qual é o momento certo que nós devemos agir, qual é o momento certo de ficar calado. Então é nesse tema que eu queria conversar com os irmãos, e eu vou pedir ao pessoal aqui do telão, meu filhão, Vitor Hugo, a turma toda, para que coloque aí Atos capítulo 16. A gente vai começar a falar sobre 2 dos maiores perturbadores do mundo, que eu acredito que sejam Paulo e Silas. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, a versão internacional é o que a gente prefere. Capítulo 16 de Atos. A gente vai deixar aberto aí, a gente vai lendo aos poucos. A Bíblia chama esses homens, Paulo e Silas, Barnabé, Timóteo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 26 vai dizer isso. Pois bem, Paulo, Barnabé, Silas e Timóteo eram esses homens que perturbavam o mundo, mas eram homens que eram cheios do Espírito Santo, que andavam cheios do Espírito Santo. Versos 6 e 8, vamos ler comigo? Versos 6 e 8, de capítulo 16 de Atos. Já está no quadro? Que bênção, turma boa. Está aí, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Versos 6 e 8. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido, veja como é um homem perturbador do mundo que é guiado pelo Espírito Santo. Tendo sido o quê pelo Espírito Santo? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar onde? Em Bitínia. Mas o que o Espírito de Jesus fez? O Espírito Santo os impediu. Então, o Espírito Santo os conduziu para Troade. Isso aqui são homens que são conduzidos pelo Espírito Santo. Chegando em Troade, ele tem uma visão de um varão que diz, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, Silas, guiados pelo Espírito Santo, vão então para Filipos, que era a principal cidade da Macedônia. Chegaram lá durante um tempinho. Um certo dia, uma escrava, uma jovem escrava, passava por eles, ia atrás dele dizendo, oi, esses 2 aí que estão andando, são servos dos Deus Altíssimo, não é o que estava escrito no versículo 17? Vem no 17 aí para a gente. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Depois de aguentar alguns dias isso, a gente não sabe por que Paulo aguentou tanto tempo, né? Talvez estava tendo uma publicidade que ele não quisesse para aquele momento, ou então o Espírito disse, por enquanto deixa ela falar. Ela estava falando mentira, o espírito de adivinhação que estava nela estava falando mentira. Eles não eram homens de Deus anunciando o Evangelho, mas uma coisa eu quero alertar os queridos, na boca do diabo até a verdade é desprezível. Até a verdade é desprezível. E Paulo, tem algumas versões que dizem que ele ficou indignado, ficou incomodado, ficou cheio daquele negócio. Ele olha para o espírito que estava naquela jovem e diz, olha, no versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse, não a ela, mas a quem? Ao espírito, em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Aí vocês vão entender por que eu disse que esses homens são perturbadores. Alguns deles eram até perturbados mesmo, né? Perturbadores, porque causaram um tumulto na cidade, meus queridos. A adivinhadora, aparentemente, pastor Oséias, era uma grande atração turística. E, além disso, dava muito lucro
para os seus donos, para os seus proprietários. Então o alvoroço começou. Veja só, irmãos, agora aquela mulher tinha sido liberta e curada pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, reverendo Paulo Terra. Paulo bagunçou todo o esquema daquela região, destronou o capiroto daquele momento que fazia o que queria naquela cidade, destroçou tudo que estava acontecendo. Os proprietários daquela escrava que tinha um espírito de adivinhação, o que eles fizeram? No versículo 20 para a gente aqui no quadro, por favor, irmãos, tenha um pouco de paciência, sabe, que a gente vai ser rapidinho. No versículo 20, e levando-os aos magistrados, disseram, aí eu gosto muito desse termo, estes homens são judeus, e estão fazendo o quê, queridos? Estão fazendo o quê, irmãos? Isso, pergunta ao teu irmão do teu lado, brincadeira, não pergunta não. Eles estavam perturbando a nossa cidade, perturbando algo que já estava posto, mas era algo que estava posto não do Senhor Jesus, era um espírito maligno. Continuando até o versículo 24, por favor, queridos, até o 24. Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, os lançou aonde, irmãos? No cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. As irmãs cantaram aqui que um adorador não é preso, né? Pelo menos não a voz dele, não a alma dele, não o espírito dele. Nós podemos estar amarrados ao tronco, mas a minha alma está liberta pelo nome e o poder do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, só tem um detalhe que o mundo não percebe, que o mundo não saiba, é que Deus gosta de uma turma de perturbadores no Espírito Santo. Eles estavam lá, mas ficaram tristes. Ai meu Deus, oh tristeza, ah Senhor, eu faço a tua vontade e estou aqui sofrendo. Ah Senhor, eu sou dizimista. Ah Senhor, eu vou para tudo quanto é culto, em tudo quanto é lugar, Senhor, estou aqui sofrendo. Não, o que eles fizeram, queridos? Versículo 25 e 26, por favor, Pedro. Versículos 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando o quê? Hinos a Deus. E o que os outros presos faziam? Ouviam. Até no teu sofrimento, queridos, até no nosso sofrimento, a gente anuncia o Senhor Jesus Cristo. Até nas nossas dificuldades, que são iguais a todos os outros, nós anunciamos Jesus Cristo. Porque a forma como eu reajo às dificuldades, a forma como eu reajo aos problemas, é que identifico a fé que eu tenho. Esses homens continuaram adorando ao Senhor. É verdade, irmãos, que na Macedônia havia alguma incidência de terremotos. Naquela cidade havia algumas incidências. Mas nem isso me desmerece o poder do nosso Senhor pelo seguinte, porque Deus usa as coisas naturais para fazer os seus milagres. Pode ser que houvesse muitos terremotos naquela época lá, vamos até dizer que tenha sido coincidência, mas o meu Deus é o Deus da coincidência, porque Ele usa até as coincidências quando elas favorecem a sua vontade. Deus usa as coisas normais, as coisas naturais para fazer a vontade dEle. E aqueles homens lá fora talvez nem percebessem, talvez o terremoto tenha sido só dentro lá do cárcere. O terremoto abalou as estruturas da prisão. Aí, só que tem um detalhe, já é uma confusão terremoto. Tem terremoto aí? Eu gosto desse negócio, mas fica tranquilo, estou só brincando. Esse terremoto, essa confusão não parou só ali não. Aí Paulo e Silas poderiam ter ficado muito tranquilinhos. Os irmãos sabem que tudo que aconteceu está no capítulo 16. Teve a questão do carcereiro que se converteu, né? Levou eles até a casa deles, cuidou deles, e eles continuaram na prisão. Só que Paulo e Silas queriam um pouquinho mais de confusão.
perturbador no Espírito Santo quer confusão. Ele quer abalar as estruturas que estão erradas. Ele quer anunciar a verdade em Jesus Cristo. Então, eles disseram o seguinte: olha, vocês estão livres aí, porque... mas faz o seguinte, avisa lá para as autoridades corruptas, avisa para eles que eu e Silas somos romanos. Romanos, o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Os romanos não poderiam ser açoitados sem um devido processo legal, e não teve julgamento, não teve sequer um julgamento, fizeram o que quiseram com eles. Não, eu não quero ir embora assim não, eu gosto muito disso, eu não quero ir embora assim não. Avisa para as autoridades que me prenderam, me bateram, mas Paulo, você tem que ser manso. Calma aí, deixa que eu sei que eu estou fazendo, o Espírito está me guiando, o Espírito está me guiando. Avisa para as autoridades que eu sou romano, que nós somos romanos, queremos que eles venham aqui, peçam desculpa para nós, para a gente, e depois nos escoltem até fora, até fora da prisão. Quando as autoridades ouviram que eles eram romanos, tremeram na base. Queridos, eu gosto da atitude deles, eu gosto da atitude de Paulo e Silas. Sabe por quê, irmãos? São cidadãos que tiveram seus direitos desrespeitados, não dava para manter essa injustiça assim, deixar passar. Mas isso é tão contrário à nossa atitude, né? É tão contrário à atitude do crente, que a gente tem que ser assim. Bem, se Paulo e Silas foram, vai esperando. Aguarde só um pouquinho, irmãos. Mas tem outra coisa aqui que eu acho melhor ainda. Paulo e Silas quiseram ir lá voltar para a casa de Lídia. Queridos, é aqui que meu coração começa a queimar. Paulo e Silas queriam voltar para aquela oração lá na casa de Lídia que estava acontecendo, Marcelinho. Imagina como Paulo e Silas chegaram. Espera aí. Eu sou pentecostal. Acredito que Paulo também seja, Silas também. A paz do Senhor, queridos, estou aqui para dizer que Deus me deu um livramento. Um terremoto abalou as estruturas. Queridos, imagine o fogo que caiu quando Paulo e Silas começaram a dizer: ei, imagina o que o meu Senhor faz quando eu me posiciono, como eu me coloco na situação que Ele pode me usar, e Deus nos livrou. Eu queria muito ter participado daquele culto, Miriam, ouvindo o testemunho que Paulo e Silas estavam dando a respeito desse livramento. Mas estou falando de Paulo, o homem que sofreu tanto, mas mesmo assim agradecia os livramentos que ele recebia, porque Deus, até nos livramentos, tem os seus momentos para fazê-lo. É Deus que nos dirige. Os perturbadores daquele mundo chegaram lá e contaram para toda aquela igreja o que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Só que às vezes, irmãos, a gente lê isso na palavra do Senhor, a gente lê isso com as nossas vistas apenas, com os nossos olhos apenas, e não permitimos que isso queime o nosso coração. Eu estou falando isso, irmão, porque às vezes, quantas vezes eu não li isso aqui? Quantas vezes eu não li essa mensagem? E quantas vezes eu não percebi que eu tenho que ser um perturbador deste mundo com a palavra do Senhor, pregando, ensinando a palavra do Senhor? Agora, queridos, me perdoe aqueles parênteses que nós estávamos falando hoje, Rafinha, que a gente precisa fazer. Aqui eu preciso lembrar de outro perturbador, e esse era brabo. Era tão brabo que o rei Acabe chamava ele assim: ó perturbador de Israel. Põe para a gente, por favor, aqui, filhos, 1 Reis, capítulo 18, versos 16 ao 18. 1 Reis, capítulo 18, versos 16 ao 18. Muito bom. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, olha o que o rei disse a respeito de Elias: é você mesmo, perturbador de Israel? Olha a resposta do perturbado Elias:
Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e sua família têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a quem? Aos Balaíns. Eu sou perturbado? Eu sou perturbador realmente, mas eu preciso tirar de vocês isso aí, tirar da onde vocês estão nesse momento, numa religião falsa, seguindo as deuses falsos. Eu estou perturbando e eu vou fazê-lo. E sabe onde Elias parou com essa conversa toda? Lá no ribeiro de Quizon, com uma espada na mão, matando alguns falsos profetas, em nome de Jeová. Continua, versículos 26 e 27, desse mesmo capítulo, por favor, versos 26 e 27. Só. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Olha os falsos profetas. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Aí o perturbado Elias, perturbador, né? Perturbadinho, vai. Ao meio-dia, Elias começou a fazer o quê? Gritem mais alto. Dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ocupado, viajando, e talvez pior, esteja dormindo. Ricardo, mas eu não posso ser assim. Não. Depende, Deus está mandando? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo? São outros momentos, se aqui momento é esse, tudo tem que ser feito pelo Senhor Jesus Cristo, tudo tem que ser feito pela vontade do Espírito Santo. Aí depois, irmãos, aí foi nesse texto que meu coração começou a doer. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando sobre mim mesmo, da minha covardia, diante dos poderes das trevas que estão assumindo, que estão chegando, estão abraçando tudo. Eu comecei a ver mesmo, e engraçado que Provérbio diz que o justo é o quê, irmãos? Como é que o justo em Provérbios 28:1? Alguém sabe? Como a Bíblia, como é, pastor Zé? Não, como é que o justo é como? O Provérbio 28:1, o justo é intrépido como o leão. Não precisa botar lá não, tá bom. Eu fiquei pensando, então sabe o que está faltando em mim? Está faltando confiança. Está faltando confiança para eu perturbar as estruturas desse mundo. Está faltando confiança, minha confiança em Deus, porque na verdade quem faz a obra é sempre Ele, eu sou só o instrumento. Aí sabe como eu me justifico, irmãos? Sabe como eu me justifico do meu silêncio, da minha covardia diante do avanço das trevas? Eu digo, mas Jesus era manso. Jesus era manso e humilde de coração. Pastor Paulo é o culpado disso. Me lembrou hoje de manhã. Meu pastor, presidente. Ele me ajudou a lembrar, irmãos, e eu me lembrei que Jesus era manso e humilde de coração, mas quando estava lá no templo, diante daqueles cambistas, filho, ele não pediu por favor, não. Eu me lembro também, Jesus Cristo, diante daquelas autoridades corruptas, diante dos falsos líderes, dos hipócritas profissionais, ele ainda chegava e dizia assim, vocês são serpentes, guias cegos, sepulcros caiados, condutores cegos, pior ainda, ainda chamou eles de filhos de Satanás. Vem aí João 8,44 para dizer que eu estou mentindo. João 8,44, por favor. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus, manso e humilde de coração, e querem realizar o desejo dele. Ele foi, Satanás, homicida desde quando? E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, seus falsos líderes, seus sepulcros caiados. O meu Jesus mansinho. É claro, irmãos, que tudo tem seu tempo, tem seu momento adequado para as várias espécies de manifestações. Nós precisamos, de qualquer forma, nós precisamos anunciar a salvação de Jesus Cristo. Eu estou cansado das minhas atitudes cavalheirescas com a mentira. O mundo todo exige que a gente seja mestre em diplomacia diante da mentira, mestre em diplomacia diante da falsidade. Não dá para ser, meus queridos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não quero que vocês sejam. Por qualquer divergênciazinha simples, a gente vai discutir. Por qualquer motivo, a gente vai querer uma briga aberta. Não, longe disso, longe de nós isso, até porque muitas diferenças de opinião são tão insignificantes que não merecem discussão. Vou ficar discutindo a Coca-Cola é do diabo, a fralda Pampers é do diabo, meu Deus, o pastor dessa igreja, o primeiro, colocou um pano aqui que a gente não pode tocar. Discussões sobre opiniões insignificantes não vale a pena, irmãos. A gente não foi chamado para brigar por qualquer coisa. Pessoas que brigam por qualquer coisa são espiritualmente imaturas e são pessoas hostis. Até porque, o que a Bíblia nos ensina a respeito da paz, irmãos? Quem se lembra? Façam todo o possível para viver em... Não é isso que a Bíblia nos ordena? Romanos 12, 18, não é isso que está escrito? É ou não é? Não está escrito? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas, pastor Zé, me ajuda aí, pastor Zé. Mas, entretanto, todavia, porém, contudo, às vezes, irmãos, e especialmente quando uma verdade bíblica está sendo atacada, quando as almas das pessoas estão em jogo, quando a mensagem do Evangelho está sendo distorcida, meus queridos, é errado deixar isso passar em branco. É errado deixar que as pessoas continuem expondo as suas palavras sem uma contestação, sem uma correção. Eu preciso entender que o Senhor, nesses dias, nesses últimos dias, está precisando levantar um exército de perturbadores, que anunciem a salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo, e que não sejam diplomatas quanto à mentira. A gente começa até a dizer, é falta de ética falar no nome do pastor que está ensinando, é falta de ética, irmãos. Será que pela nossa ética a gente vai deixar um irmão, uma pessoa perder a sua salvação? Será que por conta da minha silenciosa diplomacia, eu estou vendo que está errado e vou me calar diante disso? Irmãos, isso não estou falando para vocês não, é uma coisa que me veio essa semana, que me perturbou por causa de que eu estou muito cavalheiro. Muito cavalheiro. Uma das piores coisas que nós podemos fazer, meus queridos, é demonstrar um tipo de respeito e cordialidade para quem ensina um falso erro e que pode destruir uma alma. Agora a gente vai ler um versículo que eu quero que vocês, junto comigo, leem muito baixinho, tá bom? Põe no quadro para a gente aí, por favor, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22. É para ler bem baixinho. Fazer igual o pastor Alexandre, tirar o óculos. Gostei, não dá para ver ninguém, a gente prega até melhor, pastor. Para quem é tímido, né? 1 Coríntios 16, verso 22. Lê bem baixinho, irmãos. Leram? Se alguém não ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor, seja
Fosse outro lugar, no meu tempo, ia começar assim: bate, Jeová! Bota fogo, Jeová! Queridos, é a palavra do Senhor, um texto tão pequenininho. Quem ama a Deus, o que faz? Obedece aos seus mandamentos. Certo. Qual é o maior dos mandamentos? A gente está estudando tanto isso ultimamente, né? Desde a lição anterior, agora é o amor, não é? Deus é amor. Amai-vos uns aos outros. Só que o meu Deus, que é amor, diz também que eu não tenho que ter amor irrestrito por tudo. Ele também restringe o amor, ou não? 1 João 2,15. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Muito bom, jovens. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, o mundo que está aqui dizendo é o mundo da maldade, da corrupção, do maligno, aquele mundo que jaz no maligno, dessa estrutura satânica que está tentando desvirtuar as pessoas, e eu não posso me calar diante disso tudo. O que é que o Ricardo está querendo dizer com isso? Ele está querendo que eu saia por aqui brigando com todo mundo? Não. Eu preciso ser simpático com todos, certo? Jesus era um revolucionário, certo? Ele andava com todo tipo de pessoas, certo? Jesus andava com todo tipo de pessoas, irmãos. E detalhe, ele tinha uma ternura tão grande quando lidava com essas pessoas. Ele recebia tão bem essas pessoas, com todas essas pessoas, que os seus críticos até deram um apelido para ele. Os seus críticos desdenhosamente deram um apelido para Jesus Cristo, chamando-o de quê? Amigo de quê? De pecadores. E lá vai Jesus, amigo de pecadores. Queridos, Jesus recebia a todos os pecadores, mas depois de esses pecadores passarem por Jesus, eles eram pecadores transformados, não continuavam na sua vida de pecado, eram pecadores transformados. Quando Jesus recebia aqueles pecadores mais graves, tais como aquela mulher pega em adultério, aquele homem leproso, todas essas vidas humilhadas, doentes, por conta de uma vida de pecado, nosso Senhor Jesus Cristo os transformava com base na fé deles. Só mais 2 versículos, prometo aos irmãos, Lucas 7,50, por favor. Lucas 7,50. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Lucas 17:19, Pedrão, por favor. 17:19 de Lucas. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. O nosso Senhor Jesus Cristo recebia todos os pecadores, mas transformava todos aqueles pecadores em pecadores arrependidos, em pessoas que eram liberadas por ele. Vá, a sua fé te salvou. Para alguns ele dizia: vai e não peques mais, tá, boneco? Porque eu sei que você é difícil, vai e não peque mais. Agora, já estou terminando, irmãos. Agora, se tinha uma classe de pecadores que o meu manso Senhor Jesus Cristo não tinha muita paciência e tratava todos eles com muito rigor, eram os hipócritas profissionais, os falsos religiosos, os falsos mestres, aquelas autoridades corruptas, aqueles falsos moralistas que tinham uma espiritualidade plástica, maquiada. A esses Jesus Cristo não tinha paciência. Sabe por quê, irmãos? Porque esses só estavam preocupados com a aparência.
Esses só estavam preocupados em manter o seu poder, custe o que custar, mesmo que seja uma alma humana. E é para esses, Jesus não tinha paciência. O que eu quero, irmãos, no fundo do meu coração, é que eu entenda isso, que eu preciso amar todo mundo, ser simpático com todo mundo, mas eu não posso calar enquanto eu estou vendo que as pessoas estão sendo levadas para o inferno. Eu não posso me calar diante da mentira, eu não posso me calar diante dessas pessoas, desses falsos mestres. Irmãos, para usar um termo que está sendo usado muito nessa semana, é terrivelmente diabólico, satânico, que eu tenha contato, que eu mantenha conversa simpática com aqueles que ensinam mentiras, para aqueles que levam as pessoas para longe do Senhor Jesus Cristo. Para terminar, irmãos, Joel, por favor, Joel capítulo 2, versos 1, depois o 11 e o 12. Joel capítulo 2, versos 1, 11 e 12. Fui lá para Joel, lá no Antigo Testamento, para alertar a gente o que nós precisamos fazer nesses últimos tempos. Diz a palavra do Senhor no versículo 1 de Joel 2, depois a gente vai ler o 11 e o 12. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, ainda no versículo 12, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Irmãos, somos convidados mais uma vez a tocar a trombeta, a anunciar a salvação em Jesus Cristo, a abalar essa estrutura dessa religião que não salva o pecador, a dizer nas praças, irmãos, esses homens, Paulo e Silas, foram às praças públicas pregar. Eu não estou querendo que você vá às praças públicas não, que a gente até deixou de fazer isso, mas o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade é a sua praça, é lá que você pode anunciar o Evangelho, é na praça, no nosso trabalho, que a gente vai lidar com aquelas pessoas que eram iguais aos atenienses, que se preocupavam apenas em novas notícias, em fofocas, em coisas, eram até supersticiosos ou muito religiosos. Essas pessoas são pessoas naturais que nós lidamos no nosso dia a dia. Queridos, vamos tentar salvar um amigo nosso da nossa praça, que é a nossa casa, que é a nossa escola, que é o nosso trabalho, que é a nossa faculdade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.